Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa sobre desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Vamos lá, hoje o tema que eu quero conversar aqui com vocês é porque eu sou apaixonada pelo nicho de liderança, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Como é que eu comecei nesse nicho? Por que é que eu comecei neste nicho? Né? E quem me segue aqui sabe que realmente eu sou apaixonada pelo tema liderança, pelo tema empresas. Isso, na verdade, começou muito cedo, né? Muito cedo. Mesmo sem eu ter consciência, né? De que este era o meu tema. Este não foi um tema que eu escolhi desde o início da minha carreira, não. Foi um tema que eu escolhi depois de alguns passos que eu já tinha dado na minha carreira profissional. E por que eu sou tão apaixonada por liderança? Por um simples motivo. Porque eu de verdade, eu acredito que é na liderança que tudo acontece. Eu de verdade acredito que é nas áreas de liderança aonde estão o poder. Eliana, mas o poder não está só na liderança, não. Mas eu garanto para vocês que um bom ou um mau líder, ele faz muito bem ou muito estrago. E nós não precisamos ir longe. Olhe para o mundo, olhe para o Brasil hoje e observe os estragos no mundo e no Brasil, certo? Que maus líderes fazem. E eu não vou entrar em questões políticas aqui com vocês, certo? Mas basta se olhar, né? Basta olhar e ver o poder que os líderes têm. E o poder de tornar a vida das pessoas mais fáceis ou mais difícil. E é por isso que eu sou apaixonada pelo tema de liderança. Porque eu de verdade eu acredito que muitos líderes são ineficazes, são inadequados por pura ignorância. E aqui ignorância no bom sentido não é pejorativo, certo? Ignorância no sentido do não conhecimento, do não entendimento. Outro motivo, né, pelo qual me fez sempre ser apaixonada pelo tema de liderança, eu por muito tempo trabalhei com outros níveis dentro da empresa. Eu sempre gostei de empresas, certo? E eu sempre gostei de empresas por quê? Né? Eu tenho na minha história, meu pai era empresário, né? Então eu vivi dentro de empresa, né? Eu cresci dentro de uma empresa, né? E eu pude, ao longo de toda a minha vida, acompanhar, né, como é que isso funcionava. E eu também entendi, né, que era as empresas, e eu entendi isso desde muito cedo, que na verdade as empresas são quem movimenta a economia, quem movimenta o país. Né? E que as empresas e os líderes elas não são nem boas nem maus, depende de como elas são geridas, como é que a liderança é feita. Né? Logo que eu me formei, né, uma vez eu dei uma entrevista, isso há mais de 25 anos atrás, né? Eu dei uma entrevista e me perguntaram assim: Liana, você escolheu psicologia por quê? Né? E foi o primeiro momento que eu parei para pensar por que eu tinha escolhido ser psicóloga, fazer a faculdade de psicologia, né? E na época eu respondi, e é real isso, e faz todo sentido. E hoje quando eu olho, né, eu vejo que sim, foi por isso que eu escolhi psicologia. Eu escolhi porque de verdade eu acredito nas pessoas. E eu de verdade eu acredito que a grande maioria das pessoas são boas na sua essência. Tem um grande potencial. Muitas abrem mão disso. Muitas escolhem um outro caminho que não o do bem, certo? Mas eu de verdade acredito que as pessoas na sua essência são boas. Né? E a liderança, quando eu digo isso, né, que eu acredito nas pessoas e eu acredito no poder
da escolha, isto é liderança. Isso é liderança, né? Quando eu comecei lá atrás, antes ainda de escolher o nicho de liderança, esta foi uma crença que eu sempre tive. Eu sempre acreditei no poder pessoal. Eu sempre acreditei que nós não estamos à mercê, não, do mundo, das circunstâncias, do que acontece. Nós estamos se nós damos este poder para o outro. Então, na verdade, lá atrás, eu já tinha escolhido a liderança. Naquele momento, muito a questão da liderança em termos pessoais, né? Do seu poder de escolha, de você faz a sua vida. Não interessa o que te acontece, não interessa. Interessa o que você faz a partir do que te acontece. Isso para mim sempre foi um lema, né? De que você é o senhor do seu destino, sim. Você pode até abrir mão. Você pode até abrir mão disto, mas foi uma escolha que você fez. Você escolheu ser coadjuvante. Você escolheu ser levado. Você escolheu reagir ao que te acontece, em vez de escolher o caminho que você quer seguir. Então, na verdade, liderança sempre esteve presente, né? Sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre me encantei, né? Com este poder. Porque quando a gente fala de liderança, seja liderança pessoal, seja liderança, cargo de liderança, função de liderança, nós estamos falando de poder. E eu de verdade gosto de poder. E sabe por que eu gosto do poder? Eu gosto do poder porque o poder gera transformação. Ninguém desempoderado muda qualquer coisa nesta vida. E eu de verdade não gosto, né? Não me coloco no lugar de ser levada. Então, sim, quem de verdade, né, quer mudar o mundo, quem de verdade quer fazer diferença no mundo, quem de verdade quer impactar a vida das pessoas, tem que ter poder, poder todo mundo tem, certo? Só que alguns escolhem se apropriar e outros escolhem abrir mão. Eu escolho me apropriar. Então eu sempre gostei do tema poder, mas também sempre percebi, né, que este tema sempre foi envolvido como algo às vezes negativo e na verdade o poder, ele não é nem positivo nem negativo, ele vai se tornar positivo ou negativo dependendo do que você faz dele. A liderança é a mesma coisa. As empresas em si, elas por elas próprias, elas não são boas nem más. Elas vão ser boas ou vão ser más dependendo das lideranças que elas têm. Então, desde muito cedo, né, como eu disse para vocês, a questão do poder sempre me encantou, sempre. E sempre me encantou exatamente por isso, né? Eu nunca quis estar à mercê da vida, à mercê dos outros, à mercê da escolha dos outros. Eu sempre quis ser responsável pela minha vida. Isto é fácil? Claro que não. Eu brinco, né? Quem me acompanha aí sabe disso. Eu brinco que tem a santa ignorância, certo? E aqui ignorância nesse sentido, né? Do não conhecimento. A ignorância, ela de verdade, ela é santa. Esse ditado não é à toa. Porque quando você não sabe, você deita no seu travesseiro e você dorme com os anjos. No momento que você tem conhecimento e você sai da ignorância, você pode até escolher continuar naquele caminho.
Mas agora você não deita mais no travesseiro e dorme com os anjos. Porque agora você tomou consciência. E se tem algo que nos dá mais poder, é a consciência. Porque é só a partir da consciência que nós podemos fazer escolhas. Escolhas conscientes. Só que ter consciência, buscar a consciência também é uma escolha. E eu sempre tive muito presente para mim, né? Muito presente o quanto os líderes impactam a vida das pessoas. E impactam positivamente ou negativamente. Eu não sei se você já teve dentro de uma empresa, se você já teve um líder. A grande maioria de nós já teve esta oportunidade. E se você já teve essa oportunidade, você sabe o quanto um líder pode facilitar, né, e ser contribuição positiva, ou quanto ele pode ser um inferno na sua vida. Então, trabalhar com líderes, a minha escolha por trabalhar com líderes num primeiro momento foi uma escolha de poder contribuir com este lugar tão especial da liderança. Tão especial. Um lugar aonde existe muitas possibilidades. Um lugar aonde você realmente impacta. E você não impacta a vida de uma pessoa. Você impacta a vida de centenas de pessoas. Quando eu fiz psicologia, né, na psicologia, lá atrás, e hoje isso ainda acredito que é muito presente, a menina dos olhos é a clínica. E eu nunca me identifiquei com a clínica, por alguns motivos. Um deles era por esta posição mais passiva. Por esta posição mais passiva, não no sentido pejorativo, né? Mas esta posição mais de escuta, mais de escuta mesmo, né? Eu sempre tive e sempre gostei disso, né? Eu tenho uma postura muito mais ativa. Eu, particularmente, eu não tenho paciência de escutar o mesmo problema 500 vezes, certo? E na clínica, às vezes você passa muito tempo escutando o mesmo problema. Eu, particularmente, Liana, e acho perfeito a clínica tem que existir sim, certo? Mas eu, enquanto profissional, aquele não era um lugar com o qual eu me identificava. Porque de verdade, assim, se tem uma coisa que eu não aguento, é mimimi. Eu não aguento alguém contando a mesma história 500 vezes e não fazendo nada para mudar. E esse foi um dos motivos que me levou para empresas. Sabe por quê? Porque a empresa ela tem o poder e a força de mobilizar a mudança. É diferente dos processos pessoa física. Os processos pessoa física, às vezes, a pessoa quer, mas ela tem todo o tempo do mundo. Quando você está dentro de uma empresa, ou você vai, ou você vai. Então tem uma agilidade, tem um time que eu gosto muito. Eu gosto muito, né? No mundo dos negócios, certo? Não tem tempo pro mimimi. Não tem tempo e nem espaço para ficar chorando. Deixa eu clarear o que eu estou dizendo aqui, certo? Isso não quer dizer que a emoção é deixada de lado. Muito pelo contrário. As emoções são trabalhadas constantemente na liderança. Só que são trabalhadas para ação
E não para ficar ali remoendo e remoendo e remoendo. Não, as coisas precisam acontecer. Em relação, então, esse é um outro motivo que me faz ser apaixonada pelo nicho de liderança. As coisas acontecem, certo? Literalmente as coisas acontecem. O resultado acontece. Você vê as coisas acontecerem. O time é outro. Outro motivo que me faz ser apaixonada por liderança é porque de verdade eu acredito que os líderes são os grandes agentes de mudança. Quando um líder não quer, nada acontece. Quando um líder quer, tudo acontece. Certo? Por quê? Porque um líder, ele é referencial. O líder, ele tem o poder de influenciar as pessoas. E por isso que liderança é construída. A liderança se constrói. Então, de verdade, eu acredito que o grande poder está na liderança. E por tudo que eu já trabalhei, já vivenciei dentro das empresas, para mim hoje é muito claro de que você pode fazer o trabalho que você quiser dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma família, porque o poder está presente em todos os lugares. Dentro de uma empresa, se os líderes não quiserem, nada acontece. Simples assim. Numa família, se os pais não querem, nada acontece. Pelo menos no núcleo familiar. Então, trabalhar com liderança é a possibilidade de mudar o mundo. De verdade. É a possibilidade de impactar positivamente o mundo. Eu já contei isso para vocês, né? Que lá no começo, quando eu decidi trabalhar com líderes em empresas, que eu decidi não atuar com clínica, né? Eu sempre tinha um questionamento, né? Na linha assim, mas e qual é o meu fim social, né? Qual é o impacto social que eu causo quando eu trabalho, quando eu escolho trabalhar com empresas e com líderes? E por muito tempo, esta foi uma pergunta que ficava. Eu como psicóloga, né? Qual era o meu impacto social? Até que um dia eu me dei conta. E isso mudou completamente a minha visão da área que eu tinha escolhido. Foi quando eu me dei conta que quando você desenvolve um líder, na verdade, você está impactando a vida de centenas de pessoas. De centenas de pessoas. E não apenas do líder que está na sua frente. Porque de verdade, quando você transforma, ajuda um líder a se transformar, porque nós não transformamos ninguém, certo? Nós somos agentes de transformação. Ninguém tem o poder de transformar ninguém. Você tem o poder de ser um agente de transformação. Quando nós ajudamos um líder a se transformar, nós estamos impactando este líder. Nós estamos impactando toda a equipe dele. E nós estamos impactando todo o entorno dele, em todas as áreas que este líder circula e influencia. Nós estamos impactando diretamente a vida dos colaboradores, da equipe deste líder, da família dessas pessoas. Então, de verdade, quando eu me dei conta disso, isso para mim disse assim, uau, é isso mesmo, eu quero transformar o mundo. E eu quero transformar o mundo através da transformação dos líderes. Eu quero ajudar as empresas que transformam o mundo.
E este foi o meu trabalho por muitos e muitos anos e continua sendo. Só que chegou um momento que eu disse, ok, eu não dou mais conta sozinha. Agora eu quero ajudar profissionais que querem ajudar empresas que transformam o mundo a partir do desenvolvimento de líderes e equipes. O tema liderança, né? E tem muitos, aqui é uma questão interessante. Outro motivo, né? E essas coisas elas foram sendo clareadas para mim, certo? Eu não tinha toda essa consciência, tudo que eu tô falando para vocês aqui não foi uma coisa que lá no início eu tinha clareza. A clareza ela vai sendo construída, né? Ela vai sendo construída. Tem outra coisa que me faz amar trabalhar com líderes, né, e com empresas. Este é o nicho mais lucrativo e sustentado. Sabe por quê? Porque as empresas sabem o quanto elas dependem dos seus líderes. E é por isso que as empresas pagam mais para o desenvolvimento dos seus líderes. As empresas sabem que elas jamais vão ser melhores ou maiores do que o seu quadro de colaboradores, o seu quadro de liderança. E tem uma outra questão aqui que é, nenhuma empresa ela vai ser maior, como eu disse, né, e melhor do que o seu quadro de líderes e colaboradores. Só que o grupo de colaboradores é impactado diretamente pela liderança. Sabe uma coisa lá no início? Porque quando eu iniciei, eu não comecei já com liderança, certo? Eu fui para empresas e eu trabalhava com desenvolvimento de forma geral, certo? De equipes, de líderes. E eu comecei a me dar conta o seguinte, que não adiantava. Eu podia fazer o trabalho mais fantástico que fosse com as equipes. Se o líder não estava envolvido, se o líder não estava engajado, se o líder não queria, nada acontecia. E foi aí que chegou um momento da minha carreira que eu disse, a partir daqui eu trabalho só com líderes. Eu trabalho só com líderes. Por quê? Porque eu quero me tornar uma grande especialista na liderança, porque para mim, na minha visão, é aí que a mudança acontece. Ou não acontece. E tem uma outra questão importante aqui. Eu me dei conta, né, ao longo desta caminhada, e eu de verdade acredito nisso, né, que a grande maioria dos líderes e das empresas fazem errado porque não sabem fazer certo. A grande maioria dos líderes tem intenção positiva, sim. Querem fazer certo, sim. Fazem com a melhor das intenções, sim. Só que muitas vezes não sabem como fazer. Não tem o conhecimento, tem modelos mentais distorcidos. E quem é que ajuda esses líderes? Porque cobrar dos líderes, todo mundo cobra. Todo mundo cobra, a equipe cobra, a empresa cobra, o mercado cobra, a sociedade cobra, todo mundo cobra. Ok, e quem ajuda? Eu ajudo. Eu de verdade escolhi ajudar esses líderes, porque aqui tem uma outra questão, que se você fica assim com receio, porque muitos profissionais têm receio de trabalhar com líderes. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de poder. E muitos profissionais não lidam bem com o poder. E é por isso que nós temos tão poucos profissionais qualificados, capacitados, que de verdade geram mudanças nas empresas. É por isso que
O profissional, quando ele realmente desenvolve, entende e desenvolve todo o conhecimento de liderança e desenvolve todo o seu poder, ele entra em quantas empresas ele quiser e ele fica o tempo que ele desejar. Por quê? Porque nós temos pouquíssimos profissionais de desenvolvimento de verdade qualificados para trabalhar com liderança. E o que eu quero dizer com profissionais qualificados? Profissionais que sabem lidar com o poder. Profissionais que entendem de verdade sobre liderança e sobre as competências de liderança e têm em si a sua liderança e as suas competências desenvolvidas. Que lida bem com o poder. Que sabe se posicionar. Que sabe confrontar, que é de verdade referencial de liderança, porque quem está neste lugar de desenvolvedor de líderes é um referencial de liderança. E para você ser referencial de liderança, a primeira coisa que você precisa é desenvolver a sua liderança. E a sua liderança na sua vida. Se você é aquele que fica de mimimi, de eu não consigo, eu não faço, porque... Não, esse lugar de verdade não é para você. Certo? Eliana, eu ainda não tenho essas competências desenvolvidas. É possível desenvolver? Claro que é. Como é possível os líderes se desenvolverem? Essa é uma pergunta, né, que se faz muito assim. É possível desenvolver a liderança? É óbvio que é, né? É óbvio, porque liderança são duas questões. A liderança ela é um papel que você desempenha a partir de quem você é. E liderança é o exercício de competências. Então, quando nós estamos trabalhando com líder, nós trabalhamos sempre em duas vertentes, sempre. Ele como pessoa, certo? Ele como pessoa. Por quê? Porque este líder jamais ele vai evoluir se ele não evolui como pessoa. Por quê? Porque liderança é apenas um papel que ele desempenha na vida. Como você, profissional como eu, profissional de desenvolvimento. Ser uma profissional, uma formadora de líderes, é apenas um papel meu na vida, que eu desempenho a partir de quem eu sou. Então, se eu quero me tornar uma melhor profissional, obrigatoriamente eu tenho que me tornar uma melhor pessoa. Se eu me proponho e escolho trabalhar com este nicho encantador, de grande impacto na sociedade, no mundo, eu preciso ter as minhas competências de liderança desenvolvidas. Além de entender o que é liderança, eu preciso desenvolver também as minhas competências. E aqui talvez agora você diga assim, Eliana, mas eu não me considero uma líder. Vamos lá. Qual é o conceito que você tem de liderança? Eu já tive líderes na minha vida dos mais diferentes perfis. E esses líderes, eles eram efetivos ou não, sabe, em função do quê? Primeiro, esses líderes, quanto mais o líder reconhecia o seu estilo, porque tem vários estilos de liderança, não é só um, não tem um jeito certo. Tem um jeito, o seu jeito, o meu jeito. E nós temos pessoas. E nós adaptamos o nosso estilo de liderança. Só que a gente só consegue adaptar o nosso estilo de liderança primeiro quando a gente conhece o nosso estilo de liderança.
E, na verdade, os grandes líderes, sim, eles têm muitas competências desenvolvidas. Mas eles têm a sua pessoa desenvolvida. E aí ele não é só um grande líder. Ele é um grande pai, ele é um grande participante do lugar X, ele é um grande esposo. Por quê? Porque a liderança é apenas um papel que nós desempenhamos a partir do que nós somos. Então, quando a gente fala de liderança, nós trabalhamos em 2 pontos, isso me encanta também, né? Você trabalha no desenvolvimento da pessoa do líder. E na sequência, você trabalha com o desenvolvimento das competências. Porque competências, desenvolvimento de competências, tem a ver com conhecimento, ok? Tem a ver com conhecimento. Um líder, por exemplo, uma grande competência da liderança é a comunicação. Dentro da comunicação tem o feedback. Feedback tem técnica. Tem o jeito de fazer que funciona, tende a funcionar melhor. Então, é um conhecimento que precisa ser adquirido. E este conhecimento, né, ele vai para a prática de diferentes formas. Porque aí tem a ver com o estilo de líder. Tem a ver com o estilo de liderança. E tem uma outra questão que para mim assim, é fantástica, eu amo de paixão, que é quais são os valores do líder. Porque mais do que qualquer outra coisa, os valores, a essência, é mais importante que tudo. Um líder sem valores, sem valores não existe, não ter valores. Com valores que não são do bem comum, ele pode ter 100% das competências desenvolvidas, ele sempre vai ser sacana. Por quê? Porque os valores dele são esses. Eu já trabalhei com líderes sacanas, já. Mas, e alguns mudaram, vamos lá. Aqueles que não eram de essência, todos mudaram. Aqueles que tinham a essência sacana, não mudaram, não vão mudar nunca. Certo? Só que aí, qual é o meu papel? É que ele tenha clareza da sacanagem dele. E que ele saiba que isto é consciente. E esta é a escolha que ele está fazendo. Ok? Da minha vivência, a grande maioria dos líderes das empresas não são sacanas. Não são, de verdade não são. A grande maioria dos líderes das empresas não fazem de um jeito melhor porque não sabem fazer. E aí a minha pergunta é: e quem ajuda? Você está disposto? Você está disposto a ser contribuição para os líderes e para as empresas? Você está disposto a ser contribuição para que a gente tenha empresas que sejam lugares melhores de se viver e conviver? Você escolhe ser contribuição para uma qualidade de vida maior? Você escolhe ser contribuição para um país menos corrupto, menos sacana? E você está fazendo a sua parte? Eu tô.
E você? Quando nós escolhemos trabalhar com líderes, saiba que nós estamos escolhendo a contribuir com tudo isso. Nós estamos contribuindo, né? Nós estamos sendo contribuição para um país melhor, para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa. Mas claro que para isso nós precisamos entender de liderança. Nós precisamos entender o que é ser líder. Quem é meu aluno aqui conhece, né, o símbolo que eu tenho de liderança, que é, né, a união entre coração, entre o emocional e o racional, certo? Os grandes líderes, eles integram razão e emoção. Grandes líderes não são só emoção. Grandes líderes não são só razão. Grandes líderes integram razão e emoção. Você está disposto a contribuir com uma sociedade melhor? Você está disposto a contribuir e impactar o mundo? Você está disposto a entrar nesta arena? Eu admiro demais os líderes, porque são poucos que têm coragem de estar neste lugar. São poucas as pessoas que têm a coragem de sair do lugar do apenas criticar e sentar neste lugar. E dentro disso nós podemos ser a grande contribuição. Além, é claro, de que trabalhar com líderes e com empresas, né, e com equipes, enfim, né, é uma grande contribuição para o seu negócio também. Porque, como eu já disse, esta é a área que melhor paga e mais investe no desenvolvimento. Exatamente pela importância que os líderes têm. Exatamente por isso. Mas para você trabalhar com liderança e ser essa contribuição, você também precisa se preparar. Você também precisa lidar com o seu poder, com a sua liderança. Porque nunca esqueça, o lugar que você escolhe estar é um lugar de referência. Quando nós escolhemos trabalhar com líderes, nós escolhemos ser referencial de liderança. Entenda aqui, não estou dizendo de forma alguma, certo? Que você tem que ser perfeito, que você já tem que ter sido líder para desenvolver líderes. Não, você não precisa nunca ter sido líder. Mas sim, você precisa entender de liderança. Você não precisa entender nada de negócio, mas você tem que entender de comportamento humano. Você tem que entender de liderança. Essa é a nossa expertise. Você tem que estar disposto, né, a lidar com as suas questões de poder e liderança. Você tem que estar disposto a estar na arena. Você tem que estar disposto a querer fazer acontecer. Mas eu te garanto, a contribuição que nós fazemos através deste lugar é fantástica. Tem uma coisa que eu sempre digo, que é o seguinte: quando eu estou, né, trabalhando com os líderes, com as empresas, enfim, né, e mesmo quando eu estou no meu papel de mentora, né, desenvolvendo os profissionais de desenvolvimento, eu sempre digo o seguinte: eu de verdade acredito nisso. Não interessa como é que você chegou aqui. Eu digo isso para os líderes, muito fortemente e muito claramente. Não interessa como é que você chegou aqui. Se você foi indicado, se você é um cargo de confiança,
Se você é o parente do dono, não interessa como é que você chegou aqui. O que interessa é que agora que você sentou nessa cadeira, você tem a responsabilidade de honrar este lugar, que você escolheu estar. Porque essa é a primeira pergunta que eu faço para os líderes, sempre. Por que você escolheu ser líder? E muitos dizem o seguinte: eu não escolhi ser líder. A empresa que me colocou, aconteceu naturalmente, aí vem um monte de mimimi. A primeira coisa que eu digo para os líderes é: ok, pode até ter sido assim. Só que agora eu preciso te dizer o seguinte: agora você vai ter que fazer uma escolha. Porque ser líder é uma escolha. Com muitos prós, com muitos bônus, mas com muitos ônus também. Toda escolha tem ônus e bônus. Mas para ser líder tem que ser uma escolha. Tem que ser uma escolha por quê? Porque estar neste lugar exige e você tem que estar disposto a querer. E a primeira competência de base da liderança é o locus de controle interno, é o protagonismo, é eu assumir a responsabilidade deste grande lugar que eu escolhi sentar. E se você não escolheu, você não está preso no pé da cadeira. Você tem toda a liberdade de sair. Mas se você escolher ficar, você precisa honrar este lugar. Esta é uma das contribuições que os líderes precisam de nós. Sermos honestos com eles. E por isso que eu digo, que quando nós escolhemos estar neste lugar, nós escolhemos assumir a liderança. Nós assumimos escolher a liderança, não só da nossa vida, mas ser um referencial de liderança. E o seu trabalho também passa pelo que você é, pelas suas competências desenvolvidas. E aí talvez você esteja dizendo assim: nossa, Helena, mas então é difícil trabalhar com líderes? Eu vou te dizer que não, se você quiser. Para mim, trabalhar com líderes é estar num lugar de muito poder. De um lugar de muito poder de mudança, de influência, de impacto positivo no mundo. Um lugar aonde eu deixo meu legado. Um lugar aonde eu sei que eu contribuo. Não só para que a empresa tenha mais resultados. Eu contribuo com um mundo melhor. Eu de verdade contribuo. Eu escolho contribuir em vez de apenas reclamar. Eu escolho fazer a diferença nas empresas e nos líderes. Eu de verdade tenho uma grande contribuição social. Isto é olhando do lado de lá. Agora, olhando do lado de cá, por que é que eu escolho desenvolver líderes? Por que eu escolho este nicho para o meu negócio? Porque eu quero poder continuar contribuindo com muitas empresas, com muitos líderes, com muitos profissionais de desenvolvimento. E para isso, eu tenho que ter uma empresa lucrativa e sustentada. E esta é uma das melhores, um dos melhores nichos. É um dos nichos que as empresas que mais se investe.
pelo simples motivo que eu disse antes. Nenhuma empresa vai ter melhores resultados ou vai ser melhor do que o seu grupo de líderes. E nenhuma equipe é melhor do que a sua liderança. Coloquem aí se faz sentido para vocês, e é por tudo isso que eu sou apaixonada por liderança. Pensa bem, vamos lá. Quando eu escolho trabalhar com líderes, eu cumpro o meu propósito, a minha missão de impactar o mundo. Eu satisfaço as minhas necessidades de propósito, de contribuição, de legado. Eu atendo o meu negócio, porque eu ganho muito bem com isto. E mais, eu ainda me desenvolvo como pessoa. Porque trabalhar com líderes é você estar em constante desenvolvimento também. Trabalhar com líderes eu brinco que trabalhar com líderes é sempre uma nova emoção, né? Eles nos tiram da nossa zona de conforto. E saiba o seguinte, tem um outro grande ganho que eu tenho quando eu escolhi, né, trabalhar com líderes. Eu estou constantemente me empoderando e me empoderando para a vida. Consequentemente, eu não estou deixando o meu legado só profissional. Eu estou deixando o meu legado pessoal. Eu estou indo a todo momento para outros níveis. Porque quando eu ajudo o outro, isso volta para mim. E volta por mim não por mágica, certo? Volta para mim por quê? Porque quando eu desenvolvo o outro, eu estou me desenvolvendo. Quando eu levo o outro a refletir sobre seus valores, sobre sua atuação, eu estou fazendo isso comigo também. Então, desenvolver líderes é me desenvolver como líder. Impactar empresas a terem melhores resultados é levar a minha empresa a ter melhores resultados. E eu de verdade escolho isso, porque isso me encanta, me encanta. Trabalhar com líderes realmente, né, me encanta, me gera realmente um sentimento de fiz a minha parte, eu contribuí. Quando eu vejo uma empresa saindo de um nível de engajamento para outro nível de engajamento, quando eu vejo uma empresa saindo do lugar de que ninguém quer trabalhar com a alta rotatividade para uma empresa com um alto índice de engajamento, com baixa rotatividade, isso me deixa muito feliz. Quando eu vejo uma empresa saindo de modelos mentais distorcidos e prejudiciais para as equipes e para ela própria, e indo para um outro patamar, isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma empresa saindo de um lugar, de uma empresa de pouca comunicação, de pouca transparência, para encarar as situações de frente, assumindo a sua responsabilidade e fazendo com que todos assumam a sua. Eu fico muito feliz quando eu vejo líderes tirando os problemas debaixo do tapete e podendo trabalhar isso de uma forma madura. Eu fico muito feliz quando eu vejo líderes entendendo que eles não precisam ser mulheres maravilhas nem super-homens, e sim que eles apenas precisam ter competência, desenvolver as competências e serem pessoas que integram razão e emoção.
Eu fico muito feliz quando, depois de 5 anos que eu saí de uma empresa e ela conquista algo, ela me passa um WhatsApp me dizendo: olha aqui o que nós conseguimos. E aqui tem a sua contribuição. Isto não tem preço. Eu, de verdade, me realizo muito com isso. Eu fico muito feliz quando eu escuto um líder me contando que o filho dele disse que ele está muito mudado. Eu fico muito feliz quando um líder me conta que o seu casamento estava quase acabando e que eles resgataram. Eu fico muito feliz quando um líder me conta o quanto ele foi de contribuição lá na igreja que ele funciona. Que ele funciona, não, que ele participa. Trabalhar com liderança é isto e muito mais. Eu não sei se você já escolheu esta área ou se você já pensou nesta área. E eu deixo aqui para você o meu convite. O meu convite para que você olhe com carinho para este lugar. Para que você olhe com carinho para este lugar de contribuição. Que você olhe para o mundo, para o Brasil e veja o que é que nós estamos precisando. Como seria se o mundo tivesse líderes diferentes? Como seria se os líderes, em vez de pensarem no seu umbigo, tivessem aprendido que a função deles vai muito além do umbigo deles? Como seria se todos os líderes, todas as pessoas fossem empoderadas para não aceitar serem subjugadas? Como seria? Que mundo seria esse? Este é o mundo que eu quero viver. E o meu convite é que você também venha fazer parte deste mundo. Meus queridos, por essas e por outras, que eu decidi, quarta-feira, dia 20, eu vou fazer uma aula exclusiva para a gente conversar sobre liderança, certo? Sobre esse mercado, sim, mas principalmente sobre o que é que você necessita saber, entender e desenvolver para ser contribuição neste nicho que é tão encantador e tão lucrativo. Quarta-feira, 20 horas, estarei fazendo então uma aula exclusiva para a gente conversar sobre liderança, sobre o mercado, como eu disse, sim, mas principalmente sobre o que é que se requer de nós para que realmente a gente possa ser contribuição neste mercado, para que você seja a diferença na vida daquelas empresas e daqueles líderes que vão cruzar o seu caminho. Ok? Fica aqui meu convite, essa é uma aula exclusiva, certo? Você precisa se inscrever. O link tá lá na bio, aqui no Insta, aqui no Face, daqui um pouco vai estar aqui embaixo, mas você também pode vir pro Insta e se inscrever, certo? O link está na bio. É uma aula gratuita onde nós vamos conversar sobre que lugar é este de um desenvolvedor de líderes e o que é que nós precisamos ser e saber para ser realmente uma contribuição e atuar neste nicho. E quais são todas as possibilidades deste nicho também. Se isso faz sentido para você, né? Se este é um lugar que você deseja estar, tanto para você ser a contribuição, mas também ser a grande contribuição para o seu negócio, eu te convido. Quarta-feira às 20 horas, certo? Mas para isso você precisa se inscrever, o link tá lá na bio. Combinado?
Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ó, quando vocês não colocam perguntas, eu penso duas coisas. Eu penso duas coisas quando vocês não colocam perguntas. Sabe o quê? Meu aluno aí sabe disso. Eu sempre digo o seguinte: quando vocês não me fazem perguntas, eu penso duas coisas. Bom, ou eu tô sendo muito clara, né? E que aí não surgem perguntas mesmo. Ou eu tô sendo tão confusa que nem dá para gerar perguntas. Escolho ficar com a primeira opção, combinado? Meus queridos, estamos hoje iniciando uma semana, né? Que seja uma semana muito abençoada para todos nós, né? Que esta vacina chegue logo, né? Na maior expectativa, não sei você, né? Mas eu estou. Este vai ser um ano de grandes realizações, né? É um ano de grande retomada para as empresas, né? E quanto mais tudo isso já tiver evoluído, melhor será, né? Este é um ano para quem escolher trabalhar com líderes em empresas. Vai ser um ano de muito trabalho. O ano passado já foi, mas este ano será mais ainda, porque será um novo ciclo, um novo momento. E eu te convido, se isso faz sentido para você, nos encontramos quarta-feira na aula para você também poder entender o que é que mercado é esse, quais são as possibilidades e o que eu que quero atuar neste mercado, neste nicho, eu preciso ter como profissional, para que realmente eu possa ser essa grande contribuição. Combinado, meus queridos? Um grande abraço, uma ótima semana. Nos encontramos quarta-feira na aula às 20 horas. Mas para isso, corre lá na bio, se inscreve porque as vagas são limitadas. Um grande abraço, tchau!